Convidando aqui agora a Adriana para a gente continuar aí. Problemas técnicos, faz parte. Show, valeu, mano, pelo feedback. Problemas E aí, Adri, técnicos, voltou com aí? certeza. Melhorou, gente. Vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar. Oi, Edu. Tem Show. gente, E aí, pessoal? vê de qual parte. Acho que escutaram a história toda, né? Acredito que sim, acredito que travou depois. Oi, Elaine. Eu tava, Boa noite. eu escutei quase tudo da história aí, tá? O carteiro, ele foi lá, entregou a dor pra pessoa, a pessoa fez o que? Abraçou a dor, acolheu ela, botou na sala dela para tomar um café. E ela, você acha que essa pessoa quer se livrar da dor, Adri? Essa pessoa não quer se livrar da dor, ela tá guardando a dor junto com ela, tá chamando pra tomar um café dentro da casa dela. Sim, sim. É bem isso. Travou depois da história, então o pessoal já pegou a história aí, tá show. Sim. Aí teve pessoas que até falaram, devolver, entender ao remetente, né? Devolver ao remetente aquilo também que está vindo, entender qual é a mensagem É, do remetente, é interessante. E exatamente. aí, se não me engano, o Renan falou que tudo era aprendizado também, que depois que ele começou a aprender que tudo era aprendizado na vida, que ele começou a perceber, né? Porque, na verdade, são percepções. As coisas, elas são assim, a vida, e a gente começa a ver as coisas diferentes, né? Que muda. A gente vai vendo as coisas diferentes, a gente vai treinando o Exatamente. nosso olhar para ver diferente, para pensar diferente e aí sentir diferente. Muitas vezes as pessoas acham que a vida ela é como ela é, mas as coisas não são. Elas são feitas todos os dias por nós. Elas são feitas. Então, acho que Oi, é esse. Stephanie, tudo bom? Olá, Liz, exato, né, Renan? Então, é aquilo, elas são feitas. A gente quer que as coisas elas simplesmente aconteçam, mas na verdade as pessoas esperam um milagre, esperam que seja como um interruptor que você Exatamente. aperta e acende a luz, né? Quem dera. Mas nosso Quem dera, processo né? de. Quem dera se fosse assim, né, Adri? Pois é, Cairia do céu, seria mágico. Mas é aí. infelizmente a vida não é assim, né? Até mesmo quando a gente pensa assim, em conquistar alguma coisa na nossa vida, a gente tem aquela crença que acha que você vai subir uma escada linear, né? Que você vai estar sempre assim, um degrau após o outro, e você vai subir e vai alcançando cada vez mais coisas, e você acha que nunca vai ter uma queda ou um momento de É, declínio. E a realidade é que a vida ela é feita disso, né? A vida ela é feita de ciclos, de fases, de etapas. Quando a gente total. percebe a nossa vida, a gente vê que foram várias fases que a gente viveu desde a época da escola. Pô, a época de escola é uma época que hoje eu paro, lembro, assim, foi uma época fantástica. Eu fiz um monte de merda, tá? Não era o melhor aluno, pelo contrário. Era uma pessoa que, nossa, se eu parar pra contar aqui, tem que ser uma live só disso, mas não sei se eu quero contar Pois isso é. aqui, mas assim, isso também é uma das coisas que, pô, eu paro e vejo, assim, da transformação pessoal que eu tive em relação a quem eu era, as coisas que eu fazia, as coisas que eu faço hoje. E tudo isso é devido ao crescimento, à maturidade. E eu acho que isso advém muito desses momentos, sabe? Porque quando a gente olha as fases, as etapas da nossa vida, os momentos que a gente mais aprendeu, que a gente mais mudou, geralmente são os momentos que a gente mais sofreu, que a gente mais sentiu uma dor. Porque a dor, ela muitas das vezes, ela indica que um ciclo acabou, que algo se encerrou e uma coisa tem que ser mudada. Então, assim, o sofrimento, ele não é o fim do ponto final, mas ele é o fim do novo início de uma nova jornada, de um novo recurso, de uma nova reconstrução pessoal. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para os momentos de dores, os momentos de sofrimento, que eles acontecem na nossa vida, sabe? Uma hora você vai perder alguém importante, você vai terminar um relacionamento que você não queria terminar, sabe? O emprego que você almejava, ele pode não acontecer. Às vezes as suas expectativas, como a gente estava falando, não vão ser de acordo com a realidade. Aquilo que você acredita que vai acontecer na sua vida, às vezes não vai ser em encontro com a sua realidade. E aí é que está o ponto. É você olhar para isso, olhar para esse momento de sofrimento, de dor, de angústia e buscar entender o que que isso está querendo dizer para mim, o que que esse momento está querendo me mostrar, o que que precisa ser mudado nesse momento da minha vida para que eu possa, assim, começar uma nova jornada daqui para frente. Porque ficar sofrendo é uma coisa que eu entendo. Eu não estou menosprezando nem minimizando o sofrimento. Eu entendo, já passei por momentos difíceis na minha vida de verdade, sabe? Já perdi o meu pai, já sofri por causa de um grande projeto que eu achei que ia dar certo e não deu.
E são coisas marcantes, e eu entendo, e é difícil, é desafiador você sair desse marasmo onde você está. Mas você tem que entender que existem dois caminhos. Você pode continuar sofrendo do jeito que você está sofrendo, pensando nas mesmas coisas que você está pensando, se afundando nesses pensamentos negativos, em achar que não tem solução, que você não tem capacidade de vencer, que você não tem capacidade de sair daí. Ou você pode sofrer para mudar. Você pode sofrer e falar assim, beleza, vai ser difícil, é difícil o que eu estou passando agora, é muito difícil essa situação. Mas eu prefiro sofrer para poder mudar esse cenário na minha vida, fazer as coisas que eu tenho que fazer, conseguir ter mais alta responsabilidade, outras coisas que a gente vai falar mais na frente, mas assim, você criar isso dentro de você, e vai ser difícil também vai ser doloroso, porque você vai ter que vencer a si mesmo, vai ter que vencer várias crenças, mas esse caminho do sofrimento é um caminho que lá na frente vai te proporcionar um ganho muito maior, vai te proporcionar um crescimento, uma mudança. Então, enxergue os momentos de sofrimento, de dor que você vive como uma mudança, como um ciclo, quando ele se inicia e você vive o auge dele e ele tem o tempo de término, o tempo que ele fecha. E esse momento de fechamento, às vezes é difícil porque a gente prolonga isso e acaba sofrendo em demasiado, porque em vez de a gente fechar um ciclo e começar um novo, a gente vai prolongando ali aquele mesmo desafio, né? E é isso. O que você me diz aí, Dri, sobre essa situação, sobre essa perspectiva aí de ciclos, de mudança de fases e tudo mais? Acho que às vezes é difícil. Acho que a gente está muito apegado a ideias, muitas vezes, por isso é que fica difícil. Porque temos ideia que se acabar, talvez aconteça tal coisa, talvez não aconteça, tal aconteça outra. Aquilo que a gente acredita. E por causa disso, às vezes tem muito sofrimento envolvido. Aí a gente se prende ali, a gente não quer deixar as coisas irem, a gente não quer deixar a coisa fluir. E a vida é mesmo um ciclo, como se fosse um rio, que as coisas tem que ir, que as coisas precisam passar para começar outras novas. Mas esse apego, às vezes, às certas ideias e a certas crenças que nós temos, torna difícil esse processo de você encerrar um ciclo. E também entendendo que existe um tempo do luto, né, digamos assim, que você não quer que aquilo acabe, ou você não quer, é difícil acreditar que não vai dar certo, é difícil ver que, pô, você caiu no chão, tá lá no chão de novo, mais uma vez, é difícil, dói. Então, acolha também você nesse processo, sabe? Olhe para você, não acolha, tipo assim, pô, tá uma droga e tá tudo bem porque tá uma droga. Não, mas quem é essa pessoa que tá sofrendo, sabe? Acolha você, você fez o melhor que você pôde, você, com as condições que você tinha naquele momento. Por mais que não tenha saído conforme você projetou, que você imaginou, mas você fez o melhor que você pôde. Então, acolha você nesse processo, entenda que você vai ser o melhor, não seja punitivo com você, juiz, mas procure acolher, procure olhar para você e falar como se fosse um amigo, falar, olha, não deu certo dessa vez, mas a gente vai continuar tentando, na próxima a gente vai fazer, e a gente vai melhorar, e a gente vai conseguir. Acho que isso ajuda muito a fechar um ciclo de uma forma mais saudável do que se a gente deixar querer ficar pegado nas ideias ou não deixar sofrer, chorar o que tiver que chorar mesmo e passar para frente. Botar para fora. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Dri, que é até uma coisa que eu estou lendo num livro agora de um grande psicólogo, que é o Jordan Peterson. Ele é professor de Harvard, de Toronto. E num dos capítulos dele é o capítulo de você cuidar de si mesmo, como se você cuidasse de alguém que você ama. Porque se você, ele estava até falando de um estudo. 70% das pessoas que vão ao médico e são recomendadas de tomar um remédio, essas pessoas elas não tomam um remédio efetivo. Acho que só 24% delas tomam o remédio, compram o remédio para poder tomar. E as outras pessoas não compram, não utilizam e simplesmente foram lá de passagem. Só que quando você compra um remédio ou leva alguém que você ama no médico, sabe? Ou você leva o seu cachorro, o seu gato, seu bicho de estimação no hospital veterinário e ele está doente, essa pessoa que você ama está doente, você compra todos os remédios, você cuida daquela pessoa, você lembra aquela pessoa de tomar os remédios, a hora que ela tem que tomar, o momento que ela tem que tomar. Então, quando ele falou isso, eu me dei conta e eu parei para pensar, como seria se você cuidasse de você como se você cuidasse de alguém que você ama? Sim. Porque eu acho que às vezes a gente não tem esse autocuidado com nós mesmos. Eu acho que às vezes a gente se trata
de uma forma que não é beneficente para nós mesmos. Então, se a gente se tratar como nosso melhor, como se nós tratássemos nosso melhor amigo ou nosso familiar, alguém que a gente ama, eu acho que a gente se trataria de uma forma muito melhor, se daria conselhos melhores, sabe? Até falaria, porque esse diálogo interno ele acontece, ele é natural. Então, por que não usar esse diálogo ao seu favor, né? Eu acho que a gente tem que ser mais amigo de si mesmo. Acho que isso é uma coisa que falta hoje, e principalmente quando as pessoas estão perdidas em dor, em sofrimento, em angústia, elas não estão sendo amigas delas mesmas. Elas, Não. às vezes, ajudam o outro, ajudam o próximo, ajudam o próprio cachorro, o próprio gato, que são bichos que a gente ama e tudo mais, mas não se ajuda, não se preocupa consigo mesmo. Então, acho que isso que você falou é muito importante. Acho que se a gente tiver essa percepção sobre nós, de cuidar de nós como se cuidasse de alguém que ama, vai melhorar em muitas coisas da sua vida, com certeza. Total, eu tenho aprendido isso no meu dia a dia e vejo muito isso no consultório e falo com as pessoas. As pessoas muitas pessoas tendem a ter essa coisa, esse pensamento muito punitivo. Eu até gravei um vídeo sobre isso, eu recomendo vocês verem no meu canal, sobre a crítica, sobre o medo da crítica, e fala dessa pessoinha que fica lá te criticando o tempo todo, e tem a outra que é sua amiga. Mas qual que você ouve mais? Aquele diálogo interno que acontece dentro de você e fica lá, aí, né, deu errado, uma coisa não saiu de acordo com o que você imaginava. Não quer dizer que deu errado, né? Que às vezes aquilo que não sai como você esperava e você tem um benefício melhor. Mas naquele momento você acredita, você percebe que deu errado, que foi ruim. E aí você fala o quê? Você é um bosta, você não serve para nada, você não consegue nada, a sua vida não dá certo. As coisas nunca vão dar certo para você. Você não vê que você não consegue, você não vê que você é fraco. Aí fica aquela voz, aquele chicote mental na sua cabeça lá. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. O que acho que das coisas principais para vencer, para superar, para viver de uma forma mais saudável, é se acolher. É você se acolher, você se tratar como se fosse o seu melhor amigo. Entender, cara, que vai dar merda sim. Tem horas que vai dar, entendeu? As coisas não vão ser perfeitas, não vão sair como você esperava. E aí, você vai se tratar como seu amigo ou você vai se tratar como seu inimigo? Você vai ser aquela pessoa que vai varar para você, vamos lá, Adriana, olha, vamos, você consegue, continua. Ou você vai falar, desiste que você é uma porcaria, você não consegue. Essas vozes vão acontecer ao mesmo tempo na sua cabeça. Aí é que tá. Mas a escolha de quem você vai ouvir, vai dar prioridade, é sua. E aí a gente vai entrar naquelas coisas que a gente quer passar para vocês, os 3 passos que nós separamos para vocês superarem os desafios. E eu gostaria que o Clinco, lembrei da história que o Clinco me contou, gostaria de compartilhar com vocês antes de dar esses 3 passos, que eu acho que vai ser fundamental na nossa conversa. Todo prazer. O que eu estava conversando com a Adri de uma história que eu vi que, assim, eu sou uma pessoa que eu sou fascinado, né, por histórias de superação, motivação, e eu acredito muito que, independente da situação que você estiver vivendo na sua vida, independente do desafio que você tenha, seja ele físico, seja ele mental, eu acredito que você tem a capacidade, você tem o potencial interno de conseguir superar isso, de ser melhor do que isso e fazer as coisas que você tem vontade, sabe? Você, de repente, eu posso usar um exemplo meu de não ter uma das mãos e conseguir amarrar o cadastro, conseguir malhar. Mas eu vou além. Tem pessoas como o Nick Vujicic que não tem os 2 braços nem as 2 pernas e o cara, dirige barco, toca violão, coisa que, sei lá, não é possível na vida. Então, assim, isso só mostra que a real capacidade, o real potencial que nós temos, ele está na nossa mente. E a história desse cara que eu vou contar, do David Goggins, é uma história que me tocou muito. Ele era um cara que, aos 20 anos da vida dele, ele era obeso, pesava 130 quilos, estava afundado em depressão. O pai dele abandonou ele na infância, então ele morava só com a mãe. A mãe dele sofria muito também, então eles tinham uma vida muito sofrida. Eles não tinham muitos recursos financeiros, então ele trabalhava como desses caras que fazem, como posso dizer, que inibe mata barata, mata bicho em restaurante, esses lugares. Detetizador. Exatamente, detetizador. E ele comia hambúrguer, McDonald's. E um belo dia, quando ele chegou em casa, ele comendo um puta de um McDonald's com um milkshake, ele viu um comercial na televisão, um comercial dos SEALs. Para quem não sabe, SEALs é a elite da Marinha Americana. E
Vendo aquilo ali, ele pensou com ele mesmo. Ele falou que ele viu todas as sombras dele. Ele viu os caras lá, porra, malhando, correndo vários quilômetros, fazendo esforço, indo além da sua capacidade. E ele viu todas as suas sombras. Ele viu tudo que ele não fazia e que ele tinha vontade de fazer. E ali ele tomou uma decisão. Ele falou com ele mesmo, ele falou, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. E apesar dele ter falado aquilo para ele falando, né, ele contando, que eu inclusive recomendo que vocês assistam sobre a história dele, ele falou que ele falou isso para ele mesmo. Compartilha depois vou nos seus compartilhar. stories. Ele falou isso, ele falou para ele mesmo assim, ele falou assim, Dri, beleza, mas eu vou fazer isso, mas não agora. E voltou a tomar o milkshake dele e mastigar o McDonald's. Mas que no dia seguinte, ele foi lá e já começou a fazer as coisas, começou a estudar, começou a caminhar, começou a fazer atividade física, começou a fazer dieta, começou a fazer as pequenas coisas. Ele não pensou no macro, ele pensou no micro. Ele pensou, quais são as pequenas coisas que eu posso começar a fazer para poder sair dessa situação que eu estou, para poder chegar onde eu quero, que é o meu objetivo maior. E aí ele começou a se esforçar, começou a conquistar algumas coisas. Ele não passou de cara na prova dos SEALs. Ele, inclusive, quebrou o pé. Isso eu inclusive, não mencionei. Eu estava revendo aqui. Ele quebrou o pé na primeira vez que ele tentou passar, não conseguiu. Mesmo assim, ele não desistiu. Fez a prova de novo. E acho que só na terceira vez, na terceira tentativa, ele conseguiu passar. Então, um cara que saiu da obesidade mórbida de 130 quilos para uma vida totalmente afundada em problemas que às vezes pode ser até bem diferente do que você vive hoje, daqueles que você acredita que sejam grandes. E ele conseguiu sair dali, conseguiu passar na prova dos SEALs, e ele foi além disso. Ele conseguiu ser o cara que... ele é considerado hoje o cara mais casca-grossa do mundo. Ele fez 430 barras, correu por 48 horas sem parar. Isso tudo para poder chamar a atenção do mundo, porque um helicóptero com 8 amigos dele formado caiu. E aí ele queria chamar a atenção para poder, para os órgãos ver que o trabalho que eles fazem é um trabalho sério, é um trabalho de proteção, eles protegem toda uma nação e tudo mais. E assim, para poder mostrar isso, chamar a atenção, ele correu 48 horas, fez 430 barras e, pô, venceu todos esses desafios na vida dele. E hoje ele é considerado o cara mais casca-grossa do mundo. E eu vi a história dele e eu fiquei fascinado, porque isso só prova que se você realmente quiser mudar a sua vida, você realmente quiser fazer algo que vai ser diferente do que você está vivendo hoje, você consegue. Você tem esse potencial, você tem essa capacidade. Não é fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser do dia para a noite. Mas estou te dizendo que tem um caminho, que é possível, que tem como você ser melhor, que tem como você vencer isso na sua vida. Não vai ser fácil, mas você consegue, você tem que acreditar nisso. E se você seguir os passos, começar a buscar isso, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, você vai ver que as coisas vão começar a mudar, vão começar a melhorar, e você vai começar a ter uma perspectiva melhor da sua vida. Total. A gente não está dizendo que, por exemplo, esquece do mundo, esquece que as coisas estão do jeito que estão, que a vida é fácil, vamos pensar que tudo é fácil. Não, não é isso. Mas aquilo que depende de você para que as coisas melhorem. O que você pode fazer? Acho que é isso que o clínico essa história passa. Porque a gente pode olhar para o mundo e para tantas coisas que existem que não estão como a gente gostaria. E a gente, às vezes, se sente até um pouco impotente para mudá-las. Mas naquilo que depende de você, das pequenas coisas, o que você pode fazer diferente? Então, acredito que... Quer responder as perguntas primeiro, clínico, e a gente passa os 3 passos para finalizar ou deixa para o final? Não, termina de falar e aí a gente responde e no final a gente passa os 3 passos, beleza? Sim, então, essa questão, porque entendendo que as coisas vão dar errado, as coisas não vão sair do jeito que você quer, então acredito que a gente vai ler as perguntas, porque agora eu esqueci o que eu ia falar. Então vamos lá. De boa. Então, estava perguntando aqui na pergunta da Ellen. A gente está doido. Pode fazer o seguinte, responde a dela e eu respondo a dele, pode ser? Total, pode. Como se portar quando as pessoas que dizem te amar são pessimistas em relação aos seus sonhos? Ellen, eu faço uma pergunta para você. O quanto que você é otimista em relação aos seus sonhos? Quanto que você é otimista? Porque muitas vezes as pessoas, elas são elas. Acho que a primeira coisa é você separar que você é você e a pessoa que te ama, pode ser seu marido, sua mãe, seja quem for, é ela.
você tem crenças diferentes dessa pessoa. Então, a gente, às vezes, nos relacionamentos íntimos, a gente se mistura muito, né? E as pessoas tendem a ficar uma coisa só. Mas entendendo que somos diferentes, e por isso é que é legal que a gente se complementa. Às vezes, será que tem alguma coisa, ele está sendo pessimista? Qual é a intenção positiva desse pessimismo dele? Será que ele não quer que você sofra? Será que é uma coisa de querer te proteger inconscientemente? Mas aí, Exatamente. você pensando sobre os seus sonhos, o que você pode escolher acreditar e fazer, e botar um filtro nos ouvidos para escutar somente aquilo que vai te agregar. Não escutar tudo que as pessoas estão falando, porque ele é pessimista, ou essa pessoa, porque ela tem determinadas crenças, tem determinados medos. Então, entendendo isso, entenda e separe que o que é dele, o que é dessa pessoa, o que é seu, é seu. Acho que isso já vai conseguir te ajudar. E você olhar para o que você quer, para os seus sonhos, ver se você também está sendo pessimista como essa pessoa, ou você está sendo otimista e está acreditando. Entende? Acho que isso pode te ajudar. Com certeza, com certeza. Vamos lá, deixa eu ver aqui a outra do Renan. Qual a importância da positividade dentro de qualquer situação? Isso tem algo de negativo por ser tão positivo, porque eu sou um poço de positividade. Mano, vamos lá. Que bom. Primeiramente, eu acho que não tem nada de errado em ser positivo. Pelo contrário, quanto mais positivo você for, melhor é. Por quê? Positividade, pensamentos positivos, geram uma mensagem para o nosso hipotálamo. O nosso hipotálamo manda uma chuva de neurotransmissores para o nosso corpo, enviando aquela mensagem positiva ou negativa. Sendo ela positiva, seu corpo vai se sentir exatamente daquela forma como você está pensando. Então, ser positivo é algo muito bom, muito benéfico. A única questão que eu acho que a gente tem que saber separar é você ser positivo de você criar uma super expectativa sobre as coisas. Por quê? Total, Não total. tem em você ser positivo. Só que você tem que saber como eu vou lidar com uma situação caso ela não aconteça de acordo com aquilo que eu espero. Essa que é a principal diferença entre você ser positivo e você criar expectativa em demasiado. Porque se você cria uma expectativa acreditando que isso é positividade e essa expectativa não acontece de acordo com o que você esperava, aí que você vai ver, tipo assim, eu estava sendo positivo ou eu criei uma expectativa em demasiado. Como você vai reagir em relação a isso? Porque eu não estou te dizendo que vai ser fácil caso isso aconteça, eu espero que não. Mas a gente sempre tem que estar preparado para as situações que acontecem na nossa vida. Então, caso isso aconteça, como eu vou reagir? Como eu vou enxergar isso? Eu vou enxergar como o fim da minha vida, tudo acabou, ou eu vou enxergar como um momento de aprendizado, que é difícil sim, mas é algo que me acrescentou de alguma forma, que me mostrou algo diferente que eu talvez não estava enxergando antes. Então, ter essa percepção, mas eu te digo, você ser positivo é uma coisa boa, você tem sim que gerar emoções positivas dentro de você, pensamentos positivos, acreditar, é o que a gente fala sempre, acreditar no que você vai fazer, acreditar que vai dar certo, sempre, mas com o pé no chão. Acredite, tenha foco, tenha fé, mas mantenha seu pé no chão, mantenha um planejamento de tudo que você está fazendo, minimize todos os riscos que você pode minimizar para que seu plano dê certo, entendeu? Eu acho que essa que é a visão. Total. Se você acreditar que você pode, que vai dar certo, com certeza vai dar certo. Se você acreditar que você não pode, que vai dar errado, com certeza vai dar errado. Porque tudo começa na nossa cabeça. A gente vê as coisas primeiro. E é isso que é incrível da PNL, né? Da hipnose que a gente trabalha, porque a gente pode trabalhar essa parte da nossa imaginação de uma forma positiva. Porque nós treinamos a nossa mente o tempo inteiro a ver coisas negativas, colocar o foco no negativo, a pensar negativamente. E isso tudo vai gerando várias chuvas de neurotransmissores e a gente se sente como? Quando você faz preocupação, você tem pensamentos sobre coisas que vão dar errado no seu futuro, que você imagina, você sente um aperto no peito, um aperto no estômago, uma sensação ruim. E nada aconteceu. Por quê? Porque o nosso corpo sofre as coisas que a nossa mente pensa. Mas se a gente pode fazer isso para o negativo, é possível fazer isso para o positivo. É essa forma de treinar a mente para olhar as coisas de uma outra maneira. E o ser positivo, cara, com certeza libera várias chuvas hormonais
de neurotransmissores no seu corpo. Então é muito bom. É bom porque você começa a criar um hábito de ver possibilidades, de ver caminhos novos, de ver alternativas. Acho que esse treinamento é muito interessante na nossa vida. A gente sempre pensa, pô, o que é que eu posso fazer diferente? O que será que eu ainda não considerei nessa situação? Acho que isso é interessante. Muito bom. Show de bola. Dri, vou te falar que aproveitando o gancho aí, eu queria só também dar uma complementada nisso, no que a Elaine tinha perguntado lá para você, que eu acho que é interessante, que eu lembrei aqui agora. Que ela estava falando. Como se portar, né, quando as pessoas dizem que te amam, mas são pessimistas em relação aos seus sonhos. É bem rápido, Elaine, mas eu acho o seguinte. Você entender que as pessoas que amam a gente, além de tudo que a Adriana falou, que eu acho que foi fantástico, tá? Você entender que as pessoas que amam a gente, elas querem o nosso bem. Só que o bem que elas querem é aquilo que elas enxergam a partir do ponto de vista delas, a partir do que elas acham que vai ser melhor para a nossa vida. Que é diferente do que você acha que vai ser melhor para sua vida. Então, assim, entender que apesar dela te amar e querer o seu melhor, ela não entende como você pensa, ela não tem a mesma visão de mundo que você. Então, ela nunca vai conseguir entender certas coisas, porque não vai entrar na cabeça dela. Então, é você, Elaine, entender. Legal, essa pessoa me ama, ela quer o meu bem. Eu sei que ela não está falando isso pelo meu mal. Mas eu entendo também que ela não tem o mesmo pensamento que eu, que ela não tem a mesma perspectiva de vida do que eu. E quando eu fizer isso que eu acredito dar certo, ela vai ver que talvez o pensamento que ela teve sobre mim estava errado. Total. É bem isso. E vamos falar aí sobre, já por causa da hora, vamos falar sobre os 3 passos que a gente separou para vocês, para ajudar vocês a superar os desafios. Se a gente pegar essa história que o Clinco contou, a primeira coisa que esse rapaz fez para conseguir se superar, para conseguir começar a dar essa virada na vida dele, foi ele assumir a autorresponsabilidade. Assumir a autorresponsabilidade e sair daquela posição de que eu não consigo, de que eu estou assim, que eu vou me afundar mais nisso, na vítima. Essa é a primeira questão. Você assumir a autorresponsabilidade, falar, eu vou bater no peito e vou falar, agora eu vou fazer isso dar certo. E o segundo ponto, que a gente separou para vocês também, é ter um objetivo, ter uma meta, um motivo para a ação. Ou seja, que vai te gerar motivação. É você saber, acordar todos os dias e sabendo que tem uma coisa, tem um motivo, você tem um alvo, cara. Você tem um objetivo, faz toda a diferença. Faz você acordar de manhã e falar, vou levantar por causa disso. Eu vou levantar pelos meus filhos, eu vou levantar porque eu quero ser melhor, eu vou levantar porque eu acredito que eu vou conquistar tal coisa. E o terceiro ponto é você ser resiliente, porque os desafios vão vir, as coisas vão acontecer, a gente vai se sentir triste, as coisas às vezes saem do que a gente esperava, mas você ter resiliência, como o bambu japonês, a gente vai compartilhar com vocês essa história, vai fazer toda a diferença. Então, Clinton, vamos falar um pouquinho para eles aí sobre eu assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Esse primeiro passo eu acho que é o mais importante, né? Porque, assim, muitos dos desafios, dos problemas, dos sofrimentos que as pessoas passam, elas olham para aquele sofrimento, para aquele problema, e é natural que a gente comece a buscar motivos para que aquilo esteja acontecendo na nossa vida. E aí é o momento que a gente para e fala assim, nossa, eu tô sofrendo muito porque minha namorada terminou comigo, porque meu namorado terminou comigo. Eu tô sofrendo muito porque eu fui demitido do meu emprego. Eu tô sofrendo muito porque tal coisa não deu certo na minha vida. E aí a pessoa falou que ia dar certo e não deu certo. Então, poxa, ela é culpada por isso na minha vida. Então, quando você tá culpando outras pessoas, outras coisas dos problemas que estão acontecendo com você na sua vida, você não está assumindo a autorresponsabilidade. Você está culpando os outros pelo que está acontecendo com você. E aí onde está o primeiro ponto. Eu entendo que às vezes é duro e é difícil você entender isso. Mas é o momento onde é o rompimento da barreira onde você olha para si e fala, beleza, eu sei que tudo isso que eu estou passando está sendo muito difícil. Eu sei que o que eu estou enfrentando na minha vida hoje está sendo difícil para caraca. E todas as escolhas que eu fiz na minha vida me levaram até onde eu estou agora. Mas o que eu posso fazer de diferente para poder sair dessa situação? Qual é a minha responsabilidade em relação a esses desafios que eu estou vivendo? Porque eu me coloquei aqui. E se eu me coloquei aqui, eu também posso sair desse lugar.
E aí, Amanda, Total. obrigado de coração. Beijão pra To- você também. Não, Pode total. falar, Adri. Não, total, concordo plenamente com você. Porque muitas vezes é difícil. Falar assim, assumir a autorresponsabilidade é difícil. É mais fácil a gente jogar a culpa para o outro. É mais fácil dizer que a culpa é do outro, que foi o outro, que é por causa do outro, ou então que é por causa de qualquer pessoa que não seja a gente. Por quê? Porque você vai precisar parar para se olhar. E quando a gente para se olhar, a gente vai achar umas coisas que a gente não quer ver e que não estão tão É boas. aí que tá, é aí que E tá. aí, mas só que enquanto você não faz isso, cara, você não passa para um outro nível, você não evolui, você não bota, não assume mais consciência. É importante botar luz nas coisas. Imagina dirigir no escuro sem os faróis, você não consegue. Então tem que dar luz a isso. Então assumir a autorresponsabilidade é você pegar o volante da sua vida e falar, caramba, agora eu vou pegar e vou fazer Isso isso aí, acontecer. Vai dar errado, isso aí. vai dar merda, vai, entendeu? Vai ter horas que você não vai conseguir e você vai precisar parar e falar, eu vou de novo, vou tentar de novo, vou tentar de uma outra forma. O que que eu não considerei? Como eu posso fazer Você diferente? que diga, né, Adri? Que até vou abrir aqui pro pessoal, vou contar aqui. Hoje você é coach e tudo mais, mas eu vou contar aqui. Pra quem não sabe, gente, a Adri tinha um super medo de dirigir, tinha um trauma de dirigir. Eu tinha E ela fobia, tinha né? carro, mas não pegava o carro e tudo mais. É. E só assim, só uma introdução breve, Adri. Fala um pouquinho só sobre esse rompimento aí dessa barreira aí, de como foi pra você de sair de uma pessoa que tinha total insegurança de pegar num carro, dirigir um carro, e hoje você dominar isso é uma coisa tranquila pra você. Tá vendo? Faz live com os amigos, já acontece essas coisas. Então, mas é verdade. Eu digo que antes da gente ser coach, da gente ser programador neurolinguístico e trabalhar com desenvolvimento de pessoas, a gente se desenvolve. E aí eu tinha descobri que eu tinha fobia, nem sabia, né? Nem sabia. Sabia que eu tinha medo e sabia que eu não conseguia. Eu realmente tinha uma trava. Quando eu sentava no carro, eu botava o pé na embreagem, meu pé ficava assim. Eu falava, mas eu vou conseguir. Eu falava, não, mas eu vou conseguir. E aí a Elaine, eu espero que a Elaine esteja aqui ainda. Eu tinha muito uma questão com meu pai. Meu pai falava muito, ele ficava muito preocupado comigo e ele falava assim: não, você não vai dirigir, você vai ficar preocupado, vai dar errado, você não vai conseguir, você não vai bater com o carro, você não vai. E ele ficava falando essas coisas. E um certo tempo da minha vida eu comprava aquilo. Ele falava, pô, ele era meu pai, aí eu pegava aquilo, pegava essas crenças dele e trazia para mim. E aí isso me bloqueava. Eu não conseguia, de fato eu não conseguia fazer. E aí, principalmente quando meu pai aparecia na garagem, eu saía com o carro errado, eu batia quase com o carro, arranhava o carro quando ele aparecia. Por quê? Porque eu comprei essa crença dele. E eu sabia que ele estava querendo me proteger naquele momento. Mas enquanto eu não peguei e falei assim, chega, chega, eu vou conseguir, eu vou assumir isso aqui, eu vou fazer. E aí, você acha que eu ia, no início, eu ia sem medo? Aí simplesmente eu fiz a PNL e aí fiquei ótima, vou lá sem medo? Não, cara, eu ia com medo. Entenda isso, que vai ter horas que você vai com medo mesmo, mas você tem que decidir ir. É isso. Tem que decidir É ir. Na isso. primeira vez era horrível, quando eu peguei a 23 de março aqui, de maio, 23 de maio aqui em São Paulo. Porra, um carro por, assim, você passa assim, né? Tem 6 faixas de carro. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. E aí eu peguei e falei, eu suava. Eu falei, mas eu vou com medo mesmo. Eu fui. Você tem que ir, É você tem isso que aí. decidir essa decisão interna de assumir o controle das coisas. Eu vou conseguir. E aí cada vez foi ficando menos difícil, até que chegou uma hora que ficou fácil. Mas primeiro eu decidi que eu ia. Falei, eu vou fazer isso, eu vou. Eu assumo isso aqui, eu não aceito mais viver com isso. Eu falei, eu vou conseguir. E aí eu consegui, me desvencilhei das crenças do meu pai, separei, falei o que é dele, como ele pensa é como ele pensa, eu não preciso pegar isso para mim, eu posso pensar diferente. É isso, eu acho que é legal, você perceber que você tem outras possibilidades, você pode fazer diferente, você pode pensar diferente, você pode ser diferente, você pode fazer o que você quiser. Você pode abandonar as crenças velhas, as coisas que te falaram que não te faz bem, cara, joga fora e pegue coisas novas que te façam melhor. Acho que foi isso que aconteceu. Mas eu passei vários apertos, porque eu fazia com medo. Pô, mas é isso, bom que a gente pode ver que eu vejo disso é que, assim, apesar de todos os seus medos, tudo que você tinha, você assumiu a autorresponsabilidade, sabe? De fazer Sim, uma coisa que você queria.
E eu tenho certeza, Dri, que, tipo assim, quando você conseguiu dirigir, conseguiu fazer uma viagem ali, foi uma sensação muito boa de De liberdade. satisfação, sabe? Então, e isso é que é Liberdade. o positivo. E é isso que a gente quer, que as pessoas que estão hoje se travando por algum motivo, sintam lá na frente, sabe? Que elas se libertem daquilo ali, daquele medo, daquela insegurança, e vivam o que tem de melhor que a vida está oferecendo para elas, né? E aí, entrando Total. nisso, Total. vamos falar um pouco sobre o motivo, né? A gente falou aqui, primeiro passo, Sim, né? um Você motivo. Eu acho assumir a que autorresponsabilidade. E o isso. segundo é que você tem que ter um motivo para isso acontecer, né? Você tem que ter um motivo para querer mudar na sua vida. E eu procuro dizer que a gente muda por dois motivos na nossa vida. Ou a gente muda porque a gente quer muito conquistar uma coisa na nossa vida, a gente tem um sonho, um objetivo, um propósito, e a gente está disposto a se abdicar de várias coisas para poder fazer aquilo acontecer. Então você realmente assim muda os seus hábitos, muda o seu comportamento para alcançar aquilo. Ou você está sofrendo em demasiado, você está passando por uma situação cabulosa, onde você não enxerga a saída, você não enxerga mudança, você não tem perspectiva da vida, e você quer mudar porque você não quer mais se sentir assim. Então, a gente mudou pela dor ou pelo amor. E quando você não muda pelo amor, você vai mudar pela dor, mas pode ter certeza de uma coisa, você vai mudar de qualquer jeito. Porque os Porque você ciclos pode terminam, né? E você tem que ir e para sim, frente. exatamente, exato. Então, quando um ciclo se fecha na sua vida, você não entende aquilo, é porque uma mudança tem que acontecer. Então, você tem que ter um motivo para sair daquilo ali. Se você está sofrendo hoje, qual é o motivo da sua vida que vai te fazer sair dali? O que hoje você Total. acredita que vai te ajudar a sair desse lugar, sabe? Não importa que se seja você acordar 10 minutos mais cedo, não importa se é não botar o despertador para soneca, não importa o pequeno detalhe que você tenha que fazer. Mas qual é hoje o primeiro passo, o passo que é possível de você realizar para começar essa mudança? Porque quando a gente fala de mudança, né, a gente já pensa numa grande coisa. Ah, eu vou mudar, eu vou ter 1 milhão até 2020, minha vida vai estar plena, eu vou estar andando de lancha, sabe? Não é assim que funciona. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para poder chegar onde eu quero? O que eu preciso começar a fazer agora para começar a mudar, para começar a ter a mudança que eu espero ter na minha vida? Então enxergue assim, o que você precisa ter, qual é a motivação que você precisa ter para começar a dar esses primeiros passos. Você quer continuar Total. sofrendo? Você quer continuar essa vida? Ou não? Você quer mudar? Você quer ser diferente? Quer se sentir melhor? Isso já deveria ser motivação suficiente para você sair de onde você está. Total. As meninas estão falando que Deus abençoe, que Deus nos capacita. Total, Deus Deus já faz abençoe vocês tudo. também. Olha, vocês podem ter certeza que Deus já fez tudo pela gente. Deus já nos deu tudo, agora é com a gente. Entendeu? É Essa, verdade. essa parte, cara, tá tudo aí, velho. Deus já fez tudo, a energia Com pra gente certeza. tá aí, é você se apegar com o que você acredita, que vai te dar mais força, e você ir, porque essa parte do ir, nem a pessoa que te ama mais Principal. na vida pode fazer por você. Então, nessa definição de um objetivo, a gente pode dar algumas alternativas para vocês. Pensa assim, como você pode chegar lá nesse objetivo? Pensando em qual objetivo, né? Primeiro, vai pegar um papelzinho, caneta hoje, quando acabar a live, fazer os exercícios assim, tipo, escreve aí qual é o seu objetivo daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. E aí Isso. pensa como você pode chegar lá. E pensa também, tipo, quais os passos, tipo, 4 passos que seja importante para você fazer, que vai levar você a chegar nesse objetivo, a alcançar esse objetivo. Como o Clínco disse, passos que sejam confortáveis, que sejam possíveis. E vai um passinho de cada vez. O que hoje, nesse dia de hoje, eu posso fazer para estar mais perto daquele objetivo? Aí no dia seguinte, o que hoje eu posso fazer para estar mais perto desse objetivo? Sempre no hoje, não no amanhã nem no ontem, mas no hoje. O que hoje você pode fazer? E aí traçar a sua meta diária para chegar nessa macro meta, né, maior. E pensar de qual outra maneira começou a dar errado, não saiu bem como você queria, de qual outra maneira seria possível alcançar isso? E reajustando, e vendo diferente. Acho que isso vai ajudando você sentar mesmo e ter uma meta. Eu escrevo no papel, às vezes eu coloco num lugar que eu veja aqui em casa. Eu era meio maluca, eu fazia isso, eu tinha um quadro assim, eu botava as coisas que eu queria fazer e que era importante para eu visualizar todos os dias isso. Esse alvo, você tem um alvo.
para você entender que você, pô, vou acordar amanhã porque eu eu vou conseguir isso, porque eu quero ser melhor, porque eu quero estudar, porque seja o que for, pensa no que vai te fazer bem, qual é o seu motivo para a ação, qual é o seu alvo, vai ser a sua motivação diária para quando der errado, as coisas não saírem como você quer, vir um revés da vida, você olhar para aquilo e falar assim, eu vou continuar por causa disso. É isso que vai me fazer continuar. Qual é o valor que tem de importante para você? Quem mais vai ganhar com você nesse processo? Pensa nas pessoas que vão ganhar junto com você nisso, que vai te ajudar também quando você não quiser por você, que você entrar na vítima lá, que fica caído no chão, que faz parte também do processo, é você chegar e falar, caramba, tô caindo aqui, mas porra, tem meu filho, tem minha esposa, tem fulano, não, vou continuar. Pensar o que você pode fazer para fazer diferente. Acho que isso daí vai te ajudando a construir as suas ações diárias. Pensa sempre no presente, o que hoje eu posso fazer para alcançar aquilo. E aí amanhã, quando você vê, você vai estar bem mais perto do seu objetivo. Acho que isso é importante. Com certeza. E aproveitando o gancho aí, a gente falou já, a gente vai dar 3 passos, a gente já falou 2. Sobre a autorresponsabilidade, sobre o motivo, e agora a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é a resiliência. E Total. só o feedback aí, em relação aqui, ó, peraí que eu vou ler aqui, eu vi uma coisa tá interessante falando... aqui no chat. O que o Tampa. Renan falou, o primeiro passo eu já posso falar, andar com pessoas com o mesmo propósito, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que faz total diferença, você andar com pessoas que entendam os seus sonhos, entendam os seus projetos, que acreditem, te apoiem, te dê suporte. Não aquela pessoa que chega pra você e fala, cara, você é maluco, que ideia é essa de gerir que você está tendo? Porque essa pessoa não vai te ajudar, não vai colaborar com você. Essas pessoas você tem que blindar o seu ouvido, blindar a sua mente do que elas estão falando, tá? Dessas pessoas críticas, e tem que abrir o seu ouvido para as pessoas que entendam, que te apoiem, que querem o seu propósito. Você tem que ser aberto sim às críticas, mas as críticas de quem tem aval, né? Quem tem valor para poder te criticar, quem construiu alguma coisa para poder te criticar. Porque quem te critica e nunca conseguiu nada do que você quer é uma crítica em vão. Às vezes a pessoa até quer o seu bem, mas não quer dizer que ela saiba o que é melhor para você. Total. A Elaine está falando que gostoso mesmo é estar perto dessa gente que enxerga com alma, que sente com ternura, é intensa, sem agredir, que sorri, agradecendo, que planta e espera a colheita, que ama e crê no amanhã. Acho que o mais interessante Parabéns, é a gente bom. ser essa pessoa também, entendendo que a gente escolhe andar com pessoas que têm o mesmo propósito, mas vai ter gente na sua vida que não tem. Entenda Exato. isso. E você tem que saber E você lidar vai com ter que isso. lidar com isso. Por isso é que eu falo que é interessante botar um filtro no ouvido, para você filtrar as informações, porque eu posso escolher andar com algumas pessoas, me alinhar com essas pessoas nos meus propósitos, mas aí eu vou no meu trabalho e tem uma meia dúzia lá que não tem nada a ver, eu vou ter que lidar com essa pessoa o tempo inteiro, ou às vezes, o seu parceiro, sua parceira, sua mãe, alguém mais próximo, em algum quesito, não está alinhado com você, acredita diferente, simplesmente acredita diferente. Às vezes vai te falar porque acha que é para o seu bem. Então, se você não desenvolver um filtro interno aí para você pegar o que serve para você e deixar para lá o que não te serve, você vai sofrer. Então, entenda que existe a possibilidade de andar com as outras pessoas, mas também treinar essa audição seletiva acho que é interessante. E, Isso aí. não é isso? E E falando vamos lá para a gente do poder terceiro fechar, passo, porque para a a gente gente já está aqui acabar, já falando bastante tempo. sim, a questão do bambu japonês, que eu queria compartilhar com vocês, que é a coisa da resiliência. O bambu japonês, quem não sabe, ele é um símbolo de nobreza no Japão, ele é respeitado, ele é quase adorado no Japão. E ele tem algumas particularidades que é interessante. Num inverno muito rigoroso no Japão, neva, ventos absurdos, e ele vai lá e enverga, mas não quebra. Ele vai, mas ele volta para o lugar. Então, eu separei algumas lições que eu acho interessante para a gente aprender essa resiliência, porque a resiliência ela é diária, é um aprendizado que você vai ter todos os dias para sempre, enquanto você estiver vivo. Então, que o bambu ele é flexível, ele entorta, o vento vem, bate, a neve bate, fica pesadão, cheio de neve, mas ele vai e volta. Entender que também tem o inverno, mas tem o verão, tem o outono, como a gente disse, tem o ciclo da vida. Então, entender que existe, desenvolver essa flexibilidade,
E o bambu japonês, ele vive em comunidade, então é interessante porque ele está sempre com outros bambus, né? Você não vê um bambu sozinho, você vê um monte de bambu. E a gente, quando tende a ficar desanimado, a ficar triste, a ficar para baixo, muitas pessoas, né, tendem a se isolar, a se separar, a não buscar ajuda, a não estar perto de pessoas que fazem bem, que vão te animar. E então é importante também você estar perto das pessoas, não se isolar. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o bambu ele não se deixa derrotar pelas adversidades, como eu disse, né? O vento vem, a neve vem e ele continua lá. E ele está sempre crescendo, ele sempre cresce. O bambu vem e ele cresce, 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 cresce. Então ele ver como tudo como uma oportunidade de crescimento, de evolução. E o interior do bambu ele é oco, ele é vazio. Então, às vezes, é importante esvaziar a mente e das coisas que já não servem mais para você poder deixar fluir outras coisas dentro da gente. Acho que essas são algumas lições que a gente pode aprender e buscar essa resiliência todos os dias na nossa vida, sabendo que tem horas que a gente vai dar conta, tem horas que a gente não vai dar conta, se acolher. Acho que são espaços interessantes para a gente procurar botar em prática hoje, né? E escrever aqui quando terminar a live quais são os seus objetivos, o que você vai fazer para você conseguir alcançar isso tudo. Isso aí. É isso, eu acho que deu pra gente poder falar, assim, se deixasse eu falaria até muito mais, mas eu acho que deu pra gente falar assim, bem sobre isso. Imagina, pouca coisa, né? Mas assim, eu acho que a gente deu pra falar bem, acho que deu pra poder dar uma percepção sobre as coisas, né? Sobre os desafios que a gente passa na nossa vida, sobre os momentos difíceis e principalmente enxergar que tem um caminho, né? Que tem uma possibilidade. Quando você quer uma coisa na sua vida, você não tem que falar assim, eu quero isso, mas você tem que falar principalmente como eu vou fazer isso. Ah, eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo. Beleza, como eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo? Substitui o quero pelo como e comece a criar novas possibilidades na sua cabeça, comece a criar novas ideias diferentes da que você está tendo, para você começar a sair desse mesmo marasmo que você está vivendo. Total. E o porquê também pelo o quê. Às vezes, por que isso está me acontecendo? Por quê, ó Deus? Por quê? Aí você bota, o que eu posso fazer por isso que está me acontecendo? Acho que são umas coisas interessantes. E se você quiser aprender mais essas coisas com a gente, nos procure, manda um direct. Exatamente. A gente faz atendimento online, presencial, a gente pode te ajudar a conversar com você, trocar ideias, que sempre é bom ter novas perspectivas sobre a vida. E muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Também agradeço de coração aí a todo mundo que compareceu. Fiquei feliz demais de ver meus amigos aí, todo mundo colaborando, comentando, interagindo. Espero de coração poder ter colaborado de alguma forma com vocês, ter falado algo que ajudou vocês em algum sentido. Mesmo que seja uma pequena do que eu falei aqui, do que a Adriana falou, mesmo que seja 1 minuto de tudo que a gente falou para vocês. Mas se isso ajudou você de alguma forma, se isso foi positivo para você, eu expresso aqui toda a minha gratidão em poder ter colaborado contigo de alguma forma. Sim, o aprendizado é para todos nós, Fê, pode ter certeza. A gente também fala isso, tudo que a gente também está buscando colocar em prática todos os dias, né? Então, a gente aqui não sabe tudo, mas a gente está procurando treinar isso, fazer diferente. Acho que é isso que... cada vez mais. Acho que é isso, a gente se olhar, tipo assim, pô, eu sou humano, se cortar sangra também, você também, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? E vamos para cima, vamos procurar melhorar, treinar a nossa mente para ver outras perspectivas, para ter outro olhar mais saudável com a vida, que vai nos fazer ser mais felizes e viver melhor. É isso. Clincar, um beijão. Muito obrigada pela participação. Obrigada aí, Renan. Foi um prazer poder falar contigo. Sempre é um prazer. Vamos trocar mais ideias. E se cada um compartilhar um pouco do que sabe, o mundo fica melhor, com certeza, Fê. Com certeza. E aí, galera, vocês que estão aqui com a gente até agora, se puder tirar um print da tela aí, marcar o meu Instagram, marcar o da Adri, falar que a gente fez essa live aqui, para todo mundo ver, sabe? Às vezes tem alguém que você sabe que pode ser ajudado através do que a gente falou, do que a gente passou. E é importante a gente divulgar essa mensagem, compartilhar essa intenção que a gente tem, que é ajudar, que é poder motivar, ajudar as pessoas a superar os momentos aí que elas estão vivendo. Total, viver em comunidade, né? Aprender mais uma lição de hoje, que todo mundo pode se ajudar. Tá bom, gente? Um beijo grande. Inclusive, eu vou tirar meu print aqui.
Ah, Beijo. será que eu consigo? Peraí, deixa eu tirar meu Vai, print. dá uma risada aí, Dri. Não sei se eu vou conseguir. Foi. Foi, Show. depois me manda o print que eu acho que eu Show. não vou conseguir aqui. Aí, 2 Hang pra você, ó. Valeu. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau.